Boa tarde, boa tarde, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Tô colocando o nome da nossa live aqui para fixar, só um minutinho. E aí, meninas, tudo bem então? Sexta-feira, como é que vocês estão? Preparadas para cuidar da alimentação? Vamos falar hoje sobre um assunto muito sério, mas é muito sério mesmo. Mesmo. Fazia tempo que eu queria falar com vocês sobre esse assunto e chegou o momento. Hoje nós vamos falar sobre remédios para emagrecer, remédios, medicamentos. É um assunto bem importante. E aí, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Já vão me mandando, que nós vamos falar sobre muitas coisas. Um ótimo assunto para uma sexta-feira, né? Para quem quer emagrecer, é o momento. Já vamos começar. Olha só, meninas, vamos lá. Vamos falar sobre os remédios para emagrecer. Alguém aí já tomou medicamento para emagrecer alguma vez ou algo que pudesse até ser natural, mas que prometesse um emagrecimento mais rápido, mais efetivo? Me contem, se alguém já utilizou, compartilhem aqui com a gente. Por que as pessoas procuram medicamentos, remédios para emagrecer? Ó, a Gi disse que já utilizou. Então, vamos conversar sobre, Gi. O que você conseguir compartilhar e se sentir à vontade em compartilhar vai ser legal, tá? Nós vamos falar o que é melhor, se tem algum medicamento que é melhor, se realmente emagrece, se faz bem, se não faz, as opções que a gente tem e o que de fato funciona, tá? Então, assim, como eu estava falando, as pessoas acabam procurando remédios, né, medicamentos para emagrecer, porque tem um certo imediatismo, né? Então, as pessoas têm pressa para emagrecer. Elas acabam buscando caminhos mais rápidos, né? Eu costumo dizer que as pessoas buscam atalhos para emagrecer. E por quê? Porque geralmente, quando ela procura algo para emagrecer, é porque já está num estágio em que ela não se sente bem, que ela já está num excesso de peso e acaba tendo pressa. Então, quando a pessoa está se sentindo mal, ela tem pressa, não é mesmo? Você se olha no espelho, você não se gosta e você pensa, não, eu preciso emagrecer para ontem. E o que ela vai procurar? Algo que seja mais rápido, né? Que dê um resultado muito mais rápido para ela. Nesses casos, a primeira coisa que ela pensa é, o que eu posso tomar? Pode nem ser medicamento, remédio, mas pode ser que ela pense em alguma fórmula mágica, sei lá, algum suco emagrecedor, algum chá emagrecedor, porque ela quer que seja rápido. Ela quer um atalho, uma fórmula mágica mesmo. Então, essa pressa que muitas vezes atrapalha. Parece, geralmente para essas pessoas, né? Parece que ela já fez de tudo, que ela já buscou emagrecer, né, de outras maneiras, cuidando da alimentação, ou reduzindo um pouco das calorias, procurando alimentos de mais qualidade, e ela acaba se frustrando muitas vezes, porque ela já fez essas tentativas, e ela viu que ela não conseguiu emagrecer. E aí que ela vai atrás do medicamento. Mas o que acontece? Muitas vezes essa pessoa que diz que buscou emagrecer de outras formas, né? Porque eu já cuidei da minha alimentação, eu já pratiquei bastante atividade física, ou sei lá, eu fiz de tudo para emagrecer, porque eu recebo muito essas mensagens, eu recebo muita paciente no consultório que me relata isso, eu já fiz de tudo. E agora eu tô tomando um medicamento e eu tô aqui e preciso de um empurrão a mais, ou se eu não emagrecer dessa vez eu vou tomar o medicamento.
né? E por que acontece isso? Porque ela muitas vezes buscou, né, até uma mudança alimentar, mas ela não fez da maneira correta. Ou ela criou uma expectativa muito grande de emagrecimento. Então, tem muitas pessoas que pensam que começa a mudar essa semana e na semana que vem já vai estar 5 quilos mais magra. Então, é essa expectativa que leva as pessoas a buscar essas alternativas, esses atalhos no emagrecimento. Ou é chá milagroso, ou é suco, ou é uma dieta que ouviu falar, uma dieta nova aí que saiu, ou então é o medicamento. Beleza? Então, compartilhando com vocês, meninas, eu recebo ainda muitas, por mais que os dados sobre os malefícios de medicamento, de remédios para emagrecer, aumentem cada vez mais, as pessoas ainda buscam sim, tá? Mas nem sempre isso é ruim, eu já vou falar sobre isso. Mas a maior parte dos casos, ele traz malefícios sim. E no consultório, muitas mulheres me dizem que muitas já chegam tomando medicamento, né? Ah, eu tô tomando tal coisa, não vou ficar falando nomes aqui, tá? Eu tô tomando tal coisa, e eu já percebi alguma mudança, já vi diferença, mas eu vim aqui pra continuar esse processo. Por quê? Essa pessoa, de certa forma, ela já é um pouco mais consciente, porque ela sabe que uma hora ela vai ter que parar de tomar o medicamento, ok? Certo? Ela não vai poder ficar tomando medicamento a vida toda. E aí é que está o problema. Problema não, né? É lógico que ninguém deveria ficar tomando medicamento a vida toda. Tem casos e casos, alguns casos é necessário sim. Mas a ideia é que não se tome medicamento uma vida toda. Então, por isso que ela busca um nutricionista, uma nutricionista, para continuar esse processo quando ela não estiver mais tomando medicamento. Então, essa pessoa, de alguma forma, ela já é um pouco mais consciente, né? E essas mulheres que chegam a esse ponto são aquelas, sim, que já tentaram fazer outras dietas, tentaram outras estratégias alimentares e se frustraram. Mas não porque as dietas, não porque as estratégias alimentares, a reeducação alimentar não funciona. É porque ela desistiu muito fácil. Ela provavelmente desistiu aí no primeiro mês. Ou ela fez uma restrição muito grande, ou ela criou uma expectativa muito grande também em cima daquela dieta que ela estava fazendo. Ela viu que ela não emagreceu o tanto que ela queria emagrecer em um mês, né? Ela não emagreceu, 15 quilos no mês. E aí ela se frustrou. Rápido assim. E aí que ela buscou o medicamento. Então, meninas, o que o medicamento faz, né? O que o remédio para emagrecer faz no nosso organismo? A ideia, o objetivo principal é que ele iniba um pouco o apetite. Um pouco não, bastante, né? Inibindo o apetite, você vai consumir muito menos calorias. Então, o que de fato emagrece não é o medicamento, e sim a quantidade de calorias que você está ingerindo. Você reduziu o teu apetite, então você reduziu a quantidade de calorias. Reduzindo a quantidade de caloria, você vai estar em déficit calórico, que eu sempre falo também quando falo de emagrecimento. Então, se você está gastando mais do que você consome, é lógico que você vai emagrecer. Se não tiver nenhum outro problema que interfira aí no teu emagrecimento, tá? Mas, teoricamente, na maioria das vezes, sim. Com o déficit calórico você emagrece. Então, é isso que o medicamento faz. Ele vai te deixar sem fome. E alguns deles também acabam acelerando um pouco o metabolismo e, como consequência, inibe também o apetite. E aí, meninas, esse aumento do metabolismo que acontece por conta do medicamento não é natural, certo? Né? Óbvio que não é natural, é por conta do medicamento. Sendo assim, o que vai acontecer? Já vamos falar, tá? Mais adiante. Mas um problema muito grave que nós temos, meninas, aqui no Brasil,
é que não é muito difícil a gente conseguir um medicamento, um remédio, não só emagrecedor, né? Não só para reduzir o apetite, mas qualquer outro medicamento. É muito fácil da gente conseguir, a gente tem um acesso muito fácil. Muitos medicamentos para emagrecer que fora daqui do Brasil, né? Em outros países já são proibidos, aqui ainda é liberado e muitas vezes você consegue adquirir esse medicamento sem prescrição, sem uma receita médica. Então, por isso que muita gente acaba consumindo, muita gente tem acesso. E por que, meninas? O que eu vejo? Não só eu, né? Acho que vocês vão concordar comigo. No Brasil, a gente tem a gente tem muitos padrões de beleza, né? Então, essa preocupação com o peso, ela é muito maior. Esses padrões de beleza, muitas vezes, acabam deixando as mulheres ainda mais obcecadas em atingir um peso saudável, atingir um peso que aparentemente para ela é bom ou saudável, sei lá. Então, esses padrões impostos que muitas vezes fazem com que as mulheres sejam imediatistas, tenham pressa, criem uma expectativa muito maior do emagrecimento. Então, essa obsessão pelos padrões, não, você tem que ser magra, você tem que ser assim, você tem que ter curvas no corpo, é uma coisa que foi imposta na nossa sociedade e que sim, ela é difícil de ser quebrada. Parece que tá meio que enraizado, né? Mas a gente tem que pensar diferente. Ninguém é melhor do que ninguém é mais bonita do que ninguém porque é mais magra, ou porque tem mais curvas, ou porque tem um bumbum maior, ou porque, né? Esse tipo de padrão é que muitas vezes levam as mulheres ao desespero e ao imediatismo. Concordam comigo? Então, o que a gente precisa pensar, né? Que não existe um modelo, né, de corpo perfeito. Cada um tem um biotipo, né? Cada mulher tem um biotipo, tem um formato do corpo diferente, e tá tudo bem, né? Cada mulher é especial, cada mulher é única. Então a gente não precisa ficar lutando uma vida inteira para atingir um padrão que é ditado aí pela sociedade. Ok? Então, assim, a questão de medicamento, a questão de remédios, porque a minha amiga tomou, ela emagreceu. Ai, amiga, como é que é o nome daquele remédio que você tomou? É tal remédio. Ela vai lá, ela busca na farmácia, tem acesso fácil. Muitas vezes não exigem nem a receita, a prescrição, e ela consegue. Ela adquire. E aí que começa o erro. Meninas, medicamento precisa de prescrição médica. Nem nutricional, tá? Porque nutricionista não pode prescrever medicamento. Suplementação é outra coisa. E fitoterapia também. Agora, medicamento e remédio não pode ser prescrito por nutricionista. Então, qualquer medicamento sem prescrição médica é um péssimo negócio. É um péssimo negócio. Então, a pessoa que consegue adquirir um medicamento lá na farmácia sem a receita, sem a prescrição, já começou tudo errado. Já começou fazendo caca. Eu ia falar outra palavra, mas, né? Já começou aí. Então, provavelmente essa pessoa não vai ter um resultado bom. Ela pode até ter, né, a curto prazo, mas a longo prazo isso não vai perdurar. Então, assim, em alguns casos, sim, os medicamentos para emagrecer são eficazes. E muitas vezes são necessários, mas assim, meninas, às vezes são raríssimas as vezes. Raríssimas. E essas vezes tem que ser com um acompanhamento médico, e junto com o acompanhamento e a prescrição médica, tem que ter um acompanhamento nutricional. Por quê? Porque a partir do momento que você parar de tomar esse medicamento,
não vai rolar. Se você não adquiriu hábitos saudáveis, se você voltar a consumir alimentos que não te fazem bem, quantidades que não são adequadas, você vai voltar com um peso. E muitas vezes um peso muito maior do que aquele peso inicial, aquele peso antes de começar a tomar o medicamento. Então isso não é nem um pouco bom. Isso causa um baque muito grande aí no metabolismo, e que logo mais adiante eu vou explicar para vocês, tá? Então, a gente precisa ter uma atenção muito grande com a questão da prescrição. E tem muitas mulheres que me dizem assim, mas eu preciso tomar o medicamento, eu preciso tomar remédio para emagrecer porque eu tenho um metabolismo muito lento. Ela já se faz um diagnóstico aí, ela já diz que o metabolismo dela é lento, e a gente sabe que metabolismo lento se resolve com alimentação e atividade física. Não precisa de mais nenhum estudo para mostrar isso pra gente. É isso que a gente precisa para o metabolismo acelerar. Pode ser que algumas outras causas me levem a ter um metabolismo mais lento, sim. Pode ser. Mas a gente consegue melhorar nosso metabolismo aí quase 100% só com alimentação e atividade física. Você não precisa recorrer a nada milagroso, a nenhuma outra fórmula, a medicamento, tá? Então, medicamento são em casos especiais e com prescrição médica. Outras desculpas, né? Desculpas não, existem algumas causas, sim, né, para não acontecer o emagrecimento, para dificultar o emagrecimento. Então, além da questão aí do metabolismo mais lento, né, existe a questão da compulsão alimentar. Então, muitas mulheres que têm compulsão alimentar, além de ter um tratamento, um acompanhamento, né, um acompanhamento psicológico, né, com terapias, porque é isso que cura a compulsão alimentar, não é a nutrição, tá? Tem muita mulher que pensa que, não, eu vou na nutricionista porque eu tenho compulsão alimentar. A tua compulsão alimentar não vem da alimentação, você desconta ela na alimentação, mas a causa, ela é emocional. E o emocional a gente precisa tratar com alguém que entenda disso, né? Alguém da área. Então, na parte da psicologia, muitos casos precisa de uma intervenção médica, então, com um profissional psiquiatra, né? Então, a compulsão alimentar você não vai tratar com medicamento. Sim, vai te aliviar um pouco aí, porque acaba inibindo o apetite, mas vejam só, para quem é compulsiva, quem tem compulsão alimentar, ela não come por apetite, por fome. Ela come por qualquer outro motivo que não é fome. Então, muitas vezes, nem o medicamento, né, nem o inibidor de apetite vai resolver o problema dessa pessoa. Ela precisa ir lá na causa do problema. Saber o que está levando ela a consumir excessivamente, compulsivamente. Então, percebem, meninas, que sempre tem uma causa. O ganho de peso sempre é uma consequência de algo que não tá bom. Ou é porque você tá comendo muito, né? Ou porque você não tá absorvendo nutrientes necessários. Alguma coisa de errada tem. Ou é questão hormonal, ou é questão emocional. Então, antes de querer emagrecer, a gente precisa investigar o que está acontecendo. O que está causando o meu excesso de peso. Concordam com isso? Falando em falta de nutrientes, a falta de nutrientes também leva ao aumento de peso. A falta de nutrientes muitas vezes leva ao aumento da fome, da necessidade energética. Então, do quanto a gente precisa consumir por dia. Tá? Então, a gente precisa avaliar todos esses fatores. Bom, o que os medicamentos me trazem, né? O que os remédios me trazem de prejuízos aí para a saúde? Em primeiro lugar, meninas, para emagrecer, a gente precisa mudar os nossos
hábitos. Se você não mudar o hábito, você pode tomar o remédio que for, você vai emagrecer, sim, naquele primeiro momento. Existem algumas fases, né, para as pessoas que tomam o medicamento. Então, a primeira fase é essa. Ela se empolga, ela vai lá, ela começa a tomar o medicamento e ela, de fato, emagrece, porque reduziu a quantidade inibiu o apetite e reduziu a quantidade de calorias ingeridas por dia. Então, sim, ela vai acabar emagrecendo. Essa pessoa, ela não está mudando o hábito dela. Tenham isso em mente, ela não está mudando o hábito dela. Ela está em um momento em que o medicamento não está permitindo ela consumir mais caloria. E é por isso que ela está emagrecendo, certo? A ideia é que a pessoa não fique, mesmo a pessoa que busca esse recurso do medicamento, do remédio, ela já sabe que ela não vai tomar esse medicamento para a vida toda. Ela sabendo disso, ela estando consciente disso, ela precisa estar consciente também que a hora que ela parar de tomar o medicamento, ela vai precisar continuar com bons hábitos alimentares. Porque é isso que vai fazer com que ela continue emagrecendo ou que ela pelo menos mantenha o peso. E é aí que vem o principal prejuízo do uso de remédio, de medicamento de forma indiscriminada, quando não é prescrito e quando não é necessário, que é o efeito rebote. E o que é o efeito rebote? É o que eu falei lá no início. É quando você ganha o peso muitas vezes dobrado, né? Então você tem um aumento de peso muito maior do que aquele peso inicial, do que aquele peso antes de você consumir, de você começar a tomar o medicamento. Então ela dobra o peso, porque ela parou de tomar o medicamento, a fome dela voltou, né? Ela não mudou os hábitos dela, ela continua comendo como ela comia antes do medicamento, e aí volta com tudo. E é muito fácil voltar. É muito fácil você voltar o peso ou dobrar, porque você estava em um déficit calórico gigantesco, você estava comendo quase nada. E aí depois o teu corpo vai pedir. Não tem nada impedindo dele te pedir comida, combustível, alimento. Então você vai atender. E muitas vezes, meninas, acaba vindo junto com isso, com a volta do apetite, acaba vindo a compulsão. Então, muitas pessoas que têm compulsão alimentar, elas vêm de muitas restrições, seja somente com alimentação, né, com dietas muito restritas, ou com o uso indiscriminado de medicamento. Elas se tornam compulsivas. Tem muitos estudos que nos mostram, apontam depressão e outros distúrbios mentais por conta do uso indiscriminado e prolongado de medicamentos inibidores de apetite. Então, são muitos os prejuízos. O desequilíbrio metabólico que acontece com a pessoa que toma o medicamento é muito grande. E aí, quando ela para de tomar o medicamento, desequilibra mais ainda. Olha quanta informação o organismo dela está recebendo. Ela começa a tomar uma carga, né, muito grande aí de uma substância que não é natural, certo? Medicamento, não é natural. Então, a partir do momento que ela para, ela já tá recebendo, não tá mais recebendo isso e o corpo já começa a entender tudo errado, né? Opa, o que tá acontecendo agora? Antes eu tava recebendo, agora eu não tô mais. O que eu faço? E nisso que o nosso metabolismo descompensa total. Então, isso sim pode fazer com que o teu metabolismo fique lento. Eu tenho muitas pacientes que passaram a vida toda tomando medicamento, ou assim, com intervalos, né? Então, um dia toma isso, outro dia toma aquilo, e no final das contas ela sempre cai lá na Nutri. Vocês acham que se medicamento, se remédio para emagrecer resolvesse a vida, de fato fizesse emagrecer, ela ia recorrer à nutricionista no final das contas? Não. E ela foi atrás da nutricionista porque o peso dela voltou ou dobrou. Eu falo isso, meninas, porque eu vivencio isso diariamente no consultório.
E como eu disse lá no início, muitas vêm para o consultório já tomando medicamento e não quer deixar de tomar. Eu, como nutricionista, eu tenho que orientar, né? Eu não posso obrigar ninguém a tomar ou não tomar medicamento, né? E nem interferir na prescrição médica. Então, como eu disse, se é uma prescrição médica bem orientada, ok, né? Como eu falei, tem casos e casos, mas a maioria não é. Infelizmente, a maioria não é, meninas. A maioria acaba adquirindo esses medicamentos ou, inclusive, por médicos, outros profissionais que nem trabalham com emagrecimento. Então, qual o profissional que seria mais indicado para fazer esse tipo de prescrição? Endocrinologista, né? Médico endocrinologista, que trabalha com isso, que entende da parte hormonal, certo? Mas ainda assim, você tem que investigar muito bem o profissional que você está recorrendo. Você precisa confiar nesse profissional, né? Para que faça um tratamento assertivo. Então, esse desequilíbrio é um dos efeitos, assim, devastadores, tá? Do uso do medicamento. A dependência também é. Então, causa dependência, sim, em muitos casos, meninas, fora os outros efeitos colaterais. Tem muita gente, muito relato de pacientes que me falam sobre ataques de pânico, quadros depressivos. Isso não é mentira, isso é o que a gente vivencia no dia a dia. E provavelmente quem está me ouvindo aqui agora ou depois que vai ficar salva a live, como sempre, que eu sei que a maioria vê à noite as minhas lives, vai se identificar ou em algum momento da vida já tomou medicamento e sabe, pode afirmar, né, pode assinar embaixo sobre isso que eu tô falando, sobre esses efeitos que o medicamento causa. E, inclusive, tirar a prova que medicamento não funciona e que ela ainda está buscando o emagrecimento. Ela ainda está buscando atingir o peso que ela tanto quer. Ela ainda não chegou no objetivo dela. E aí, meninas, o que acontece? A gente tem uma perda de referência muito grande quando a gente acaba se submetendo a esses atalhos, né? A pessoa, ela não consegue mais identificar, porque assim, ó, ela tá tomando medicamento, ela entra num estado automático. O medicamento tá fazendo algo por ela, tá inibindo o apetite dela. Então, beleza, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso mudar meu hábito, tá tudo certo, eu não tô tendo fome, não tô precisando comer, então tá tudo beleza, né? Mas ela perde a referência do corpo dela, porque o nosso corpo, ele dá sinais sempre. Ele dá sinal de fome, ele dá sinal de saciedade, né? Ele dá sinal de fraqueza, ou de falta de nutrientes. Algum sinal ele sempre dá. Então, essa pessoa ela acaba perdendo um pouco da referência. Ela acaba não entendendo mais o organismo dela. E aí, que acontece? Que quando ela para de tomar o medicamento, que ela fica perdida. Ela já não sabe, ela já não entende mais o corpo dela. Ela não sabe em que parte do caminho ele está. E essa perda de referência é uma das coisas, um dos fatores mais agravantes para que não se mantenha o peso eliminado. Ou, né, que às vezes a pessoa termina de tomar o medicamento, o tratamento, mas ela deseja emagrecer mais, né? Mas como eu falei... Opa, travou aqui. Então, sim, ela acaba perdendo essa referência. Ela não consegue manter o peso. Pensem que triste isso, meninas. Tudo isso, todo esse pós-tratamento, né? Tratamento, porque não trata, na verdade, a causa, né? Mas esse emagrecimento com o medicamento traz um estresse cerebral, um estresse emocional muito grande. E aí, olha só, aí o que começa a acontecer mais uma vez? Frustração volta, né? Culpa volta. E a frase que não quer calar:
Eu já fiz de tudo e eu não emagreço. Até medicamento eu já tomei e eu não emagreço. Oi, Tamara. Obrigada, linda. Tá? Então, olha só como é um ciclo, meninas. Parar de buscar atalhos. É fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito será? Vocês sabem o que tem que ser feito? O básico. O básico. E o principal, mudar hábitos. Gerar mudança. É você que tem que gerar mudança de maneira natural. Como nós adquirimos hábitos que não são bons, nós conseguimos adquirir hábitos que são ótimos. O ser humano tem essa capacidade. É só uma questão de tempo e de treino, que é o que eu sempre falo aqui. Hábito é treino. Você precisa treinar todos os dias a mudança que você quer causar. Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Eu quero começar a tomar mais água no meu dia a dia. Um exemplo bem básico. O que eu vou fazer para isso? Treinar. Todos os dias eu vou colocar um pouquinho mais de água no meu dia a dia. Assim eu vou estar treinando e lá na frente vai virar um hábito. Sem treino, sem experiência, a gente não vai conseguir mudar o hábito. Então é isso que a gente precisa fazer, é parar de buscar atalho, é parar de buscar... Isso, meninas, não é só para medicamento, tá? Como eu falei antes, para qualquer fórmula mágica. É suco emagrecedor, é chá emagrecedor, é fitoterápico emagrecedor. Sim, nós temos muitos fitoterápicos que são maravilhosos. Nós temos muito compostos, fórmulas que a gente pode fazer, né, de maneira manipulada e individualizada, que são ótimas. Mas por quê? Porque elas tratam a causa de algum problema que está levando essa pessoa a aumentar o peso. É tratar a causa. E aí tem gente que me diz, Nutri, me passa aí um termogênico. Não é o termogênico que vai te fazer emagrecer. Ele pode te ajudar, sim, em algum sentido, né? Em dar uma acelerada a mais no teu metabolismo. Mas quem de fato vai acelerar ele é você, mudando a alimentação e mudando a questão da atividade física. Se você é uma pessoa sedentária, você pode aumentar o teu metabolismo praticando atividade física, exercício físico. O termogênico pode ser que te ajude em algum momento, mas não é ele que vai fazer você emagrecer. E muitas vezes a pessoa nem precisa de termogênico. Na verdade, a maioria das pessoas não precisam, certo? A maioria das pessoas. Então, Nutri, ou me passa um manipulado para diminuir a minha fome. Da onde que tá vindo a tua fome em excesso? É fome mesmo? É vontade de comer? É algum sentimento que você tá alimentando, que é o que eu sempre falo aqui, né? Então, sempre tratar a causa. Meninas, uma coisa assim, não acreditem em coelhinho da Páscoa. Não acreditem em fórmula mágica. Vocês acreditam em coelhinho da Páscoa? Por que cargas d'água você vai acreditar em uma fórmula mágica para emagrecer? Tudo precisa de esforço, meninas. Tudo na vida. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa trabalhar para isso, você precisa se esforçar para isso. Se você quer colher brócolis, não adianta você plantar couve-flor. Você vai colher couve-flor. Se você plantar hábitos ruins, você vai colher o quê? Saúde? Não. Doença. Ou, no mínimo, uma predisposição, né, a ter alguma doença. Então, a gente precisa colocar isso na cabeça. Não pensar que, emagreci nesse mês, não preciso fazer mais nada, que eu vou continuar magra. Não, você tem que mudar aqui. Você precisa mudar o quê? A relação que você tem com a comida.
a sua relação com o alimento, a sua relação com a dieta, a percepção que você tem sobre dieta. Porque as pessoas pensam que dieta é algo ruim e não é. Não é. Dieta é algo bom. É algo que a gente faz de bem para o nosso corpo. Porque dieta não é sinônimo de restrição, nunca foi. As pessoas que colocaram isso, que impõem isso, são as pessoas que impõem isso. E não é. Dieta é tudo que você consome, já falei aqui também, tudo que você consome ao longo do dia. Os alimentos que você consome, bons ou ruins. A alimentação saudável também não tem que ser sofrimento, não tem que ser ruim. A alimentação saudável é bom. Claro, né? A pessoa vai pensar, ela tem uma visão totalmente distorcida do que é uma alimentação saudável, do que é se alimentar bem. E aí ela pensa, é muito mais fácil pegar uma boletinha lá, uma capsulazinha, colocar lá e goela abaixo, né? Tomar água e pronto, agora vou esperar o resultado acontecer. É muito mais cômodo, é muito mais fácil. Seria, né? Se fosse eficaz, mas não é. Quantos medicamentos vocês veem aí, meninas? Cada vez é um tipo de medicamento novo, diferente, para emagrecer, que promete isso, que promete aquilo. É suplemento que promete isso, promete aquilo. É termogênico, é chá. Chá. A gente vê hoje uma variedade de chá caríssimo. Chás caríssimos. Que é uma mistureba lá que vai te fazer o quê? Ir no banheiro 24 horas. Seja fazendo o número 1 ou número 2. Isso é emagrecer? Isso não é emagrecer. Isso é te iludir. É achar que está emagrecendo porque está eliminando um pouquinho de peso lá na balança. Porque muitas vezes está te desidratando. De tanta coisa diurética que tem lá dentro daquele chá milagroso. Então é isso que a gente tem que pensar, tá, meninas? É não buscar atalho, é ter uma relação melhor com a alimentação. E ninguém tem 100% uma relação maravilhosa com a alimentação. Na fase adulta. Criança, sim. Criança, o que você der... Olha só quantas crianças, né? Quando a gente é bebê, a gente aceita as coisas assim muito facilmente. E tem pessoas... que quando eu costumo postar muito aqui nos meus stories sobre, às vezes as crianças, né, comendo algum vegetal, alguma coisa, e eu compartilho isso, porque a alimentação deles, assim, eu não vou dizer, o meu mais velho, meu filho mais velho, sim, ele come doce, sim, não é porque eu sou nutricionista que ele não come doce, eu como doce, né, mas tudo tem um equilíbrio e tudo tem um limite. Então, assim, a alimentação deles é basicamente isso, é comida de verdade. Então, às vezes eu compartilho isso aqui e muita gente vem no direct dizer assim, nossa, criança comendo isso, criança comendo brócolis, criança comendo fruta, salada. Gente, é comida. É isso que é saudável. As pessoas acham que isso é coisa de outro mundo. Não, criança aceita muito mais do que o adulto, porque ela nasce com o paladar limpo. Ela não sabe o que é porcaria. Ela é apresentada às porcarias conforme o tempo passa. Quanto mais cedo ela for exposta a esses alimentos não, né? Produtos, é mais fácil ela adquirir esses hábitos que não são bons. E aí todas as consequências que isso traz para o ser humano, né? Então, essa coisa de nossa, mas como é possível uma criança comer isso? É a mesma coisa produto. A pessoa tem uma percepção totalmente distorcida. Uma pessoa assim, ela não se relaciona bem com a comida. Ela não se relaciona bem com o alimento. Com certeza, ela não se relaciona. E para emagrecer é isso que você tem que fazer. É adquirir esses hábitos ou, né, reeducar, readquirir, nem sei se existe essa palavra, mas vocês entenderam.
retomar a esse paladar limpo. Pensa assim, quando você vai pensar, quando você vai dizer assim, antes de dizer, eu já tentei de tudo, só medicamento agora. Pensa que na vida você já teve o paladar limpo. E isso é possível, mais uma vez. É uma questão de treino, é uma questão de hábito, de limpar o teu organismo, de limpar o teu paladar e limpar os preconceitos que você tem aí sobre alimentação, sobre dieta, sobre o que é saudável e o que não é. É isso que você precisa para emagrecer. Não são os atalhos. Então, assim, ó, meninas, começar pelo básico. Entender a causa do teu excesso de peso, entender o que te causou isso, é o melhor caminho. Se depois de perceber tudo isso, ver que não é a comida em excesso, ver que não é uma outra disfunção aí do teu metabolismo, depois de investigar a causa do teu ganho de peso e ver que não tem nada, né? Não encontrou nada, aí você recorre a outra alternativa. Então, o erro das pessoas é o quê? É buscar primeiro, né, como primeira opção, o remédio, o medicamento. E é por isso que eu atendo muitas mulheres que chegam até mim pela primeira vez, mas que já tomaram todos os medicamentos para emagrecer que existem na face da Terra. Porque ela não mudou o hábito dela. Ela não mudou. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido isso para vocês? Estão se identificando? Então busquem antes fazer o básico, mudar o básico, entender o que está acontecendo com o teu organismo, tá? Então, de verdade, meninas, assim, eu desejo do fundo do meu coração, eu tô aqui fazendo essas lives 2 vezes por semana, porque eu quero ajudar vocês. Eu quero ajudar vocês. Eu quero desconstruir esse pensamento que as pessoas têm sobre fazer dieta, sobre emagrecimento, algo penoso, algo ruim, sacrificante, que comida é saudável, é sem graça, é sem gosto. É isso que eu quero. Então eu desejo também que você não seja refém de algo para te emagrecer. Nem de pensamento, nem de medicamento e nem de uma dieta, nem de uma prescrição alimentar. Sim, quando uma pessoa me procura lá no consultório, eu faço uma prescrição. E às vezes nem faço, tá? Depende do caso. Às vezes é só orientação. Mas a gente faz, no emagrecimento geralmente a gente faz porque a gente calcula a quantidade de calorias que essa pessoa vai ingerir por dia, né? Porque é um processo de mudança, ela tá iniciando mudanças de hábitos. Então é interessante você ter um guia, para você não sair perdida do consultório também e não saber o que você está fazendo, né? Então sim, para um começo, isso é bom. Às vezes necessário, dependendo de pessoa para pessoa. Mas o que eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sempre digo para as minhas pacientes. Eu não quero que as pessoas sejam reféns de um papel, de algo escrito lá. Tantas colheres de arroz, tantas conchas de feijão, tantas gramas de proteína. Isso é vida? Isso é se relacionar bem com a alimentação, com a comida? Não é. Então, o primeiro passo, sim, pode ser uma prescrição, para ela aprender em cima daquela prescrição a se conhecer, a saber o quanto é suficiente para ela comer. Claro, a atingir o objetivo dela em cima daquelas calorias que foram calculadas e prescritas para ela, para depois ela manter. Gente, imagina só uma pessoa para manter o peso dela, se ela tiver que ficar a vida inteira olhando para um papel. Ai, não, meu Deus, isso eu não posso. Eu saí da minha dieta, eu saí do meu plano. É ela entender o momento que ela pode consumir alguma coisa fora do planejamento, fora da dieta. Então, esse negócio de ser refém de alguma coisa para emagrecer, seja de medicamento, seja de dieta, seja de fórmula disso, de chá, de suco, eu não gosto. E é o que eu desejo para vocês. Eu não quero que vocês sejam reféns disso. Mas para isso, vocês precisam entender todo o processo do emagrecimento. Ok? E olha só, meninas,
eu quero deixar o meu convite mais uma vez. Eu estou ainda não, né? Mas as inscrições gratuitas, tá? Olha só, eu quero ajudar vocês. As inscrições gratuitas para a Jornada do Emagrecimento Feminino, que é a jornada que eu estou fazendo, já falei, que eu vou fazer do dia 24 ao dia 29, com 4 aulas gratuitas e 100% online, onde eu vou falar sobre emagrecimento feminino, vou dizer como é possível emagrecer sem passar fome e sem passar vontade, ok? Então eu indico que vocês se inscrevam, o link para se inscrever tá ali na minha bio, então é só clicar lá, colocar os dados, depois vai lá no teu e-mail, no e-mail que você cadastrou e clica no outro link que aparece no e-mail para confirmar a inscrição. Se você se sentir perdida, no link aí da inscrição tem um vídeo, tá? Explicativo, onde eu estou falando. Então, você assiste o vídeo ali que vai explicar bem direitinho como proceder para fazer a inscrição e garantir a vaga. Se você não confirmar a inscrição, você não consegue garantir a vaga e não vai ter acesso às aulas e nem aos links e nem ao grupo do Face, que vai ser um grupo de desafio de 7 dias antes da jornada do emagrecimento. Então, antes do dia 24, ali naquela semana que antecede, eu não lembro agora exatamente o dia, tá? Mas são 7 dias antes de iniciar a jornada, eu vou estar com essas inscritas dentro de um grupo do Face, que é exclusivo, privado, e vou estar fazendo desafios diários. Então, eu vou dizer assim, ó, hoje faça isso, hoje faça aquilo, né? Para que você consiga ir mudando os teus hábitos e com o objetivo de emagrecimento, tá? Um emagrecimento saudável, ganho de qualidade de vida, de autoestima. Então, assim, meninas, se lá em 2020 vocês não fizeram nada do que era para fazer, porque eu sei que muitas não fizeram por conta de pandemia e tudo mais, o momento é agora. Não dá mais para ficar se jogando lá para frente, não dá mais para esperar, porque aí quanto mais você espera, mais atalho você vai querer buscar lá na frente, mais desesperada você vai ficar. Se você não começar a fazer nada hoje, você vai ficar buscando coisas, fórmulas mágicas para emagrecer. Então eu te indico fazer aí a jornada do emagrecimento feminino, que vai ser do dia 24 ao dia 29, vai ser 24, 25, 26 e 29. Então, são 4 aulas, certo? Então, você vai poder ver do lugar que você quer, do computador, do tablet, do celular, enfim, tá? Só tem que ter uma conexão com a internet. As aulas vão ser liberadas nesses 4 dias, né? Então, vão ser liberadas sempre às 20 horas. Mas você tem um período aí do dia todo pra estar vendo essas aulas, mas elas não vão ficar gravadas pra sempre, tá? É só enquanto durar a jornada, então do dia 24 ao dia 29, certo? Então, é isso aí, meninas, que eu tinha pra falar com vocês hoje. Os meus desejos pra vocês é que vocês consigam emagrecer e eu estou aqui pra ajudar vocês, então me acompanhe. Nós temos live toda segunda e toda sexta. Na quarta-feira nós temos o quadro Na Cozinha com a Nutri, que é onde eu faço receitas, práticas saudáveis, tá? E gostosas, óbvio. E é sempre no passo a passo, tá? Tem vídeo aqui, fica tudo salvo no IGTV. Pra quem ainda não viu nenhuma, elas estão todas aqui, vocês podem conferir, tá bom? Então, segunda, quarta e sexta, eu sempre tô mais presente aqui no Insta, tá bom? Então, segunda-feira eu vou estar aqui mais uma vez, às 16h16, na nossa próxima live. Um beijo e fiquem com Deus!